Nihon ga sekai no ichiban ii desu yo. Nihon gambateru kare. Gambate kudasai onegai itashimasu. Nihon. Nihon wa sekai ni ichiban ii desu ye. Minasan, ohayou gozaimasu. Nihon, moikai kudasai. Amados, eu estou feliz. Eu sei que a gente tem que buscar Deus o tempo inteiro, mas a gente também vê as coisas ao redor. E hoje eu vi o jogo do Japão e fiquei feliz. Pode ter gente que seja, não, tem que torcer pelo time da América Latina, tem que gostar de outros, sei lá, cada um tem os seus gostos. Eu gostei muito. Nihon gambateru kara onegai itashimasu. Eu passei muitos anos no Japão e foi um lugar que me ensinou muito. Amo o povo japonês, amo, e vi o Japão cada vez mais crescendo. Isso me dá até uma lição de vida. Quando a gente busca, quando a gente luta, quando a gente tenta, quando o Japão está fazendo, tentando, buscando, seguindo a direção, a vitória vem. E veio, e uma vitória abençoada por Deus. Realmente eu fiquei muito feliz. Mas vamos para a palavra de Deus. Tem uma parábola que eu acho muito interessante e que tem a ver com a persistência. Ela está em Lucas 11:5. É a parábola do amigo importuno. Ela fala o seguinte: disse-lhe também, qual de vós terá um amigo que, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho que não tenho que apresentar-lhes. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para tus dar. Digo-vos que ainda, se não levante e dá-lhes por ser meu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. Deixa eu repetir, amado. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa palavra, ela me fala muito da persistência e da persistência por ajudar uma pessoa. Amados, quando você persiste, quando você se mantém na direção, quando você tem fé, quando você tem luta, Deus, ele abençoa, ele ouve. Não é o nosso pedido, a nossa lamentação que vai atrair a Deus, mas o nosso coração de amor a ajudar uma pessoa e pedindo a Deus, comove o coração de Deus. Ela é capaz de comover um homem que não é bondoso e amoroso como nosso Deus, que dirá Deus? É a persistência, amado. É a persistência, persista nos seus planos, persista nas suas ideias, sabe? O que você precisa, a bênção que você quer de Deus, persista, se mantenha, lute, busque, porque Deus, ele é um Deus de amor. A palavra, ela diz, no versículo 9, eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. A quem busca, acha. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual pai dentre vós, que se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Amados, Deus, ele nos ama muito. E ele quer nos abençoar sempre e cada vez mais. Mas, infelizmente, nós temos andado numa vereda, num caminho de contestar Deus, num caminho de querer dizer o tempo inteiro que Deus sabe todas as coisas, que Deus não é o Senhor de tudo,
que o que nós estamos querendo fazer é superior à vontade de Deus. Amados, tem pessoas que estão discutindo se Deus sabe todas as coisas. Tem pessoas que estão duvidando que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus é Pai e Senhor, e estão preferindo acreditar em conceitos próprios, em brigas particulares, em razões que são suas e não são de Deus. Meus amados, bota no seu coraçãozinho, vamos adorar ao nosso Deus. Atualmente, a gente vê nas redes sociais muitas coisas para fazer com que a sua fé caia, para fazer com que o seu conceito de verdade, de que Deus é o Senhor, de que nós vivemos no reino, e Ele é o Rei, nós servos, por isso devemos obedecer à palavra dEle. Agora o conceito é discutir, o conceito é duvidar de Deus, é falar que a Bíblia é isso, é falar que aquela palavra está errada. Isso não vai te levar a lugar algum, a não ser para a queda. Amados, creia em Deus. Tenha uma experiência com Deus na sua vida, que você vai entender como Deus, Ele te direciona, Ele resolve a sua vida. Eu, todos os dias, eu olho para esse Deus e eu agradeço pela direção que Ele me dá. Eu tenho falhas na minha vida, eu tenho perdas, eu tenho fatores que eu lembro e que ficam no meu coração e que às vezes eu penso, se eu tivesse o equilíbrio de Deus naquele momento, eu perdi uma pessoa muito importante em minha vida, porque no momento em que eu deveria ter firmeza, eu não tive o equilíbrio de Deus. Muitas vezes eu fico pensando, por que eu não tive o equilíbrio? Mas eu não tive esse equilíbrio e perdi uma pessoa que era muito importante para mim, muito cara. E nessas horas eu penso como eu devo botar Deus em minha vida, em tudo que eu fizer. O passado você não pode recuperar. Você perdeu algo, mesmo que muito importante. Você fica triste, mas você entrega nas mãos de Deus. Mas você pode olhar para frente e ter um caminhar de consertar os seus passos e ter um caminhar na direção correta. Se você vai tomar uma decisão, se você vai fazer um fato em sua vida, não importa que fato seja esse, não importa que situação seja essa, primeiro, fale com Deus. Busque Deus, busque a direção de Deus, busque falar com Ele. Se as pessoas estão falando da sua fé, estão tentando menosprezar, estão tentando te fazer pequeno, não fale com elas. Você não tem que prestar satisfação das pessoas sobre o que você está passando. Muitas vezes a pessoa acorda feliz, sai de casa, e aí encontra o vizinho, e o vizinho disse, o que está vendo com você? Você está diferente, está meio caído. Aí você já muda a sua felicidade, já muda a sua expressão. Aquele vizinho, você não sabe a quem ele está servindo. Aquela pessoa que ele encontra e diz que você não está bem, você não sabe a quem ela está servindo. Repreenda, diga, você não está vendo correto. Eu estou bem porque eu sirvo a Deus. Amado, você não tem que ficar feliz para sorrir. Você tem que sorrir para ficar feliz. Começa a crer em Deus, por Deus em sua vida, direcionar a sua vida no caminho do Senhor. Você pode dizer, e como é que eu vou crer em Deus se eu estou passando por uma doença, por uma dívida, por uma dificuldade? Tenha certeza que a vitória vem quando você busca esse Deus. Quando você direciona a sua vida na direção da fé. A fé é o caminho que te fortalece. A fé é a direção que te leva para a vitória. Amados, tem que ser na fé. Busca Deus, não importa a situação que você esteja vivendo.
Busca Deus, não importa se você está passando por dor, por sofrimento. Busca Deus, porque Ele vai lhe dar a direção de você sair desse sofrimento, sair dessa situação e buscar a vitória. Se você busca Deus, você tem a vitória. Amados, o nosso momento, atualmente, é de busca do Senhor, é de oração. A palavra de Deus, ela me diz aqui em Lucas, nem Lucas não, é Lucas 11, agora eu estou no versículo 12. Ou também, se lhe pedir ovo, se lhe dará um escorpião, né? Para as pessoas de outros países, eu vou falar um minutinho para elas. Good morning, everybody in the other countries, everybody that speaks in English. We are in the Bible, in the book of Luke 11, 5. And you talk about how important it is you keeping your faith. You keeping going in that way because you're gonna get your victory in Jesus the Christ when you keep your faith and you don't stop. So go this way, all right? God bless you all. E continuando, é porque tem algumas pessoas de outros países e a gente também entra em contato com eles. E continuando, se mantenha firme na sua fé. Não deixe que bobagens, que histórias, que fatos que não são de Deus entrem na sua vida. Muitas vezes a gente pensa, eu vou fazer isso para melhorar, para dar um esforço. Se não fizer bem, mal não faz, mas faz mal. Quando você tira de Deus a sua direção, quando você põe em deuses estranhos a sua fé, você está tirando de Deus e Deus se afasta. Mas deuses estranhos não é apenas você pegar uma estátua, um totem, o nome de algum deus. Um deus estranho pode ser a sua fé estar no seu carro. Esse carro pode se tornar o seu Deus. Tem gente que o Deus é o filho, é a esposa. E aí você vai me perguntar, ué, pastor, e eu não tenho que amar minha família? Eu não estou dizendo para você não amar sua família. Eu estou lhe dizendo para você adorar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então você adora Deus, você tem Deus como Senhor de todas as coisas. É o seu Senhor. E a sua família, mãe, pai, esposa, filhos, você os ama como você ama a si próprio. E aí você tem essa organização. Primeiro lugar, a sua igreja, Deus, e depois a sua casa, a sua família. Tenha certeza que quando você bota nessa direção, nessa ordem correta, as coisas ficam abençoadas para você. Só que a gente está aprendendo cada vez mais a olhar apenas o nosso interesse particular, a apenas olhar o que é importante para a gente. A gente não está deixando a importância do outro. É como a parábola aqui do amigo inoportuno, que ele foi importunar o outro amigo, mas para fazer algo bom para um visitante. A gente não está buscando fazer o bem para o outro sem medir sacrifícios. A gente precisa começar a olhar para aquelas pessoas que nos procuram, que precisam de ajuda, que nos buscam. Aquelas pessoas são muito importantes. Então, temos que dar o melhor de nós, nos sacrificar. Jesus, ele falou na palavra dele, já não vos digo que ameis o próximo como a ti mesmo, mas que ameis como eu vos amo, como eu vos amei. Aquele amor de sacrifício, aquele amor de entrega, aquele amor que se dá independente do sacrifício. Amado, atualmente a gente não quer mais se sacrificar pelo próximo. A gente chega, às vezes, no vizinho, pergunta como é que estão as coisas, e o vizinho, uma vez, ele disse, não tenho alimento em casa, e a gente, mesmo com dinheiro no bolso, a gente diz, que pena, eu vou orar por você. Não faça apenas oração, ore, é lógico, mas vá também no mercado, compre um arroz, compre um feijão e ajude seu irmão. A gente precisa
precisa passar a ter esse amor de que se entrega, de que faz uma doação, de que dá um alimento. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus não é apenas você ficar conjecturando e dizendo, vai dar certo, Deus vai lhe abençoar. Isso tem sua importância. Ore pelo seu irmão. Dê a ele a direção de Deus. Isso é certíssimo. Mas também dê o alimento. Jesus, ele, em certo momento, ele estava lá no Mar da Galileia, chegaram os pescadores após uma noite de trabalho, estavam cansados e não pescaram nada. Eu acredito que estavam revoltados, porque tinham taxas para pagar. Eles estavam realmente muito irritados, muito chateados, muito decepcionados. Eu acredito nisso. Só que Jesus, ele não disse imediatamente, entra no barco e vamos pescar de novo. Jesus, primeiro, ele deu a palavra. Ele falou sobre o reino de Deus. Ele ensinou essas pessoas a verdade sobre o reino de Deus. E após essas pessoas se alimentarem no espírito, ele os levou para alimentar na carne. E disse, entra no barco e joga a rede à tua direita. E como nós sabemos, a pesca foi fenomenal. Quase rompe as redes, teve que chamar outros barcos para não afundar aqueles. Ou seja, primeiro você busca a parte espiritual, o reino de Deus. A palavra nos diz, buscar o reino de Deus e sua justiça. E depois você vem para a parte material e tudo mais vos será dado. Então, o seu vizinho que está precisando de um pacote de arroz, que está precisando de um pacote de café, ensina ele, dá a oração para ele, ensina ele o caminho de Deus, mas também ajuda com a parte material. Meu amado, minha amada, meus amigos, meus irmãos em Cristo, tenha certeza que ao fazer isso, você não está tirando de si, você está fazendo um depósito e Deus, ele vai abençoar a sua vida. Creia nisso. Amados, creia nisso. Ajude o próximo. Tenha amor. Leve a palavra de Deus. Tá certo? Agora eu quero orar por você e tenha certeza que Deus está abençoando a sua vida. Ó Deus, tu que és soberano, eterno, Pai, Senhor. Meu Deus, nós queremos agradecer pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, abençoa todas essas pessoas que acompanham esse vídeo e derrama na vida delas uma bênção. Senhor, nós sabemos que tu és o caminho, a verdade e a vida, e por isso queremos te agradecer, Senhor. Abençoa a vida de todas essas pessoas, do alto da cabeça até a planta dos pés. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. E se mantenha firme na fé. Deus abençoe.